Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje aqui falando de coisas boas e eu quero falar com vocês sobre recomeços, né? Recomeços são muito importantes e todos nós em determinado momento de nossas vidas a gente se viu perdido, frustrado, né? E para pensar, meu Deus, aonde eu tô, né? O que eu tô fazendo aqui? Por quê? Não é aqui que eu quero estar. E é desse sentimento que a gente tem que tirar a vontade de recomeçar, tirar a oportunidade de recomeçar, né? Recomeços são importantes, porque às vezes a gente está numa posição em que não nos cabe mais, aquilo que antes era, não é mais, não nos serve, não nos cabe. Então a gente precisa ter coragem, força para recomeçar. E sabe quem mais gosta de recomeços? Deus. Deus ama recomeçar. Deus recomeçou tantas vezes com tantas pessoas. O que ele fez na vida de Noé foi um recomeço. Com Moisés, quando ele pensou que estava tudo perdido, foi um recomeço. Abraão, e eu poderia citar aqui muitos outros exemplos, mas hoje eu quero falar com vocês sobre Paulo. Paulo era um judeu que perseguia cristãos. Ele viu o cristianismo como uma heresia. Ele era temido por todos. E começou a liderar perseguições, ele jogava as pessoas na prisão, e até que ele foi liderar uma perseguição em Damasco, e foi onde Cristo falou com ele, né? Ele não viu, ele só ouviu a voz, e era Cristo chamando ele para um novo caminho, para um recomeço. E o que ele fez? Ele aceitou, né? Ele aceitou recomeçar. E foi fácil? Claro que não foi nem um pouco fácil, né? E Atos 9, do 20 ao 22 diz: Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Então, ele precisou se desfazer de tudo, né? Tudo que ele era, tudo que ele representava, ele precisou desdizer tudo que ele havia dito, né? E ele enfrentou muita resistência, né? Ele enfrentou muita oposição com relação a isso, mas ele foi de perseguidor a pregador do Evangelho, né? Ele começou a pregar no mesmo lugar onde ele ia perseguir as pessoas. E para você fazer isso, você precisa de muita coragem, né? Olha a coragem desse homem, né? Olha o recomeço que Deus fez na vida dele, olha a transformação, né? E eu quero dizer para vocês que recomeçar nem sempre é fácil, né? Existem recomeços bons, existem recomeços ruins também, mas recomeços que são necessários. É importante sempre recomeçar, né? Se você não, eu tenho certeza que vocês precisaram recomeçar em algum momento, mas se você ainda não fez isso, algum determinado momento da sua vida você vai precisar recomeçar, né? E assim, quando você recomeça de mãos dadas com Deus, aquilo se torna muito mais fácil, né? Deus, ele é transformador. Então, a gente precisa dar as mãos para Deus e juntamente com Ele a gente precisa ter fé, né? Sem fé eu acho que é impossível, porque a fé é um presente que Deus deu pra gente poder enfrentar tudo com positividade, acreditando que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir enfrentar, né, todos os obstáculos e as dificuldades, e tudo isso de uma maneira positiva, porque a gente sabe, a gente acredita nele e a gente tem fé nele. E isso é muito importante, não só fé nele, fé nos planos que ele tem para a gente, no que ele quer para a gente. Então não basta só a nossa vontade, né? A gente tem que acreditar no que ele tem para a gente, porque ele sempre tem coisas melhores para nós. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas Deus sabe sempre o que faz, né? E a gente precisa também ter coragem,
né? Coragem, veja o exemplo de Paulo. Ele precisou de muita coragem para poder recomeçar toda essa vida, né? De um perseguidor, um carrasco, a um pregador do evangelho, né? E ele precisou sair de onde ele estava, esquecer tudo o que ele era. Para isso é preciso coragem, né? É uma vida se dedicando a algo e de repente você muda, de repente você se transforma. E você precisa dar tchau para isso, você precisa se desfazer disso, senão você não consegue ir para frente, né? Então a gente tem que se esquecer, a gente tem que apagar esse passado, né? Esquecer dessas escolhas, esquecer do que tá nos fazendo mal, assim, no que levou a essa vontade de recomeçar e atender, né, a esse chamado, a esse recomeço. Foi isso que Paulo fez. Paulo atendeu ao chamado do Senhor, né? Ele topou assim e foi, né? E a coragem eu acho que é uma arma importante para isso, para a gente deixar tudo isso para trás, né? E deixar tudo aquilo que não nos serve mais, tudo aquilo que não nos representa. Não, eu não quero isso para mim. E é preciso coragem, porque vai ter gente duvidando, vai ter gente usada para nos desanimar, para não nos apoiar. Nem sempre vão nos apoiar, né? E assim, a coragem ela vai nos ajudar com isso, a tirar todas essas coisas para dar espaço para coisas novas, né? E por último, a oração. Ore em qualquer circunstância, ore, abra seu coração para Deus, né? Paulo, quando ele estava sozinho na prisão, desamparado, ele não desanimou. O que ele fez? Ele orou, né? Então, assim, 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, mesmo sozinho, desamparado, né, ele não desanimou, ele não se esqueceu do Deus dele, porque ele sabe no Deus que ele tem crido, e você precisa acreditar, né? E a sua oração precisa ser forte. Você precisa não só mostrar aquilo que você quer, você tem que pedir para Deus a direção, você tem que questionar, você tem que se perguntar o que Deus quer para você, né? Quais são os caminhos, Senhor, que o Senhor quer me levar? Né? Como eu vou fazer isso? A resposta está na oração. Você precisa pedir a direção de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa orar e você precisa agir com coragem e fé, né? E eu acho que essas três coisas são necessárias. Então, assim, converse com Deus, né? Peça a direção, porque por mais perdida que pareça a situação, para Ele não é, né? Ele é o Deus de recomeços, Ele é um Deus de oportunidades, de renovo. Então, ore, né? E não há força que o impeça de abençoar. E lembra do amor dele, do quanto ele faz, né? Do quanto ele cria, do quanto ele transforma vidas, e abre espaço para isso, né? Você precisa abrir o seu coração para ele, você precisa abrir o seu coração para o renovo, para as coisas novas que ele tem para a sua vida. Amém? E é isso, que Deus abençoe vocês e todos os seus recomeços. Bom dia.